Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que nós discutimos aqui assuntos relacionados à educação, mas não só. Hoje, por exemplo, no programa a gente vai tratar de uma outra questão que diz respeito aos servidores da educação, mas aos servidores de todas as áreas profissionais. Portanto, já te convido para ficar aqui com a gente, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Você pode, inclusive, acionar o sininho aí para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E sabe o que mais você pode fazer? Você pode compartilhar o link desse e de outros episódios aí do nosso podcast nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente vai tomar conhecimento aí do que a gente está fazendo por aqui. E eu informo que esse programa só é possível porque nós podemos contar com parceiros. Então, nós temos o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores dos Estabelecimentos Privados de Ensino aqui do Distrito Federal. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos também o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, e aí estamos falando da rede privada. Temos o apoio do Proifes Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos também o apoio do ATENS, o ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, e o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. E também temos aí o apoio que a gente faz questão de registrar sempre, o apoio do Sebrae, parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. Inclusive, você fica aí agora com esse anúncio do Sebrae. Vamos, filha. Aqui tá muito bagunçado. Depois a gente volta, tá? Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. Eu queria dar mais um passo, ampliar. Vamos pegar crédito. Eu fico inseguro. É isso. O Sebrae vai me orientar. Mamãe, é esse que eu quero. Na hora de dar o próximo passo no seu pequeno negócio, acredite e conte com a orientação de um parceiro. Procure o Sebrae. Então é isso, esse é o anúncio do Sebrae para você aqui no podcast Educação em Destaque. E o nosso programa de hoje, como eu te falei, a gente vai tratar de um assunto que vai além da educação especificamente. A gente vai falar sobre reforma administrativa, esse assunto que está em pauta aí na sociedade brasileira, um assunto que vem ocupando ali o espaço no Congresso Nacional. E aí essa sugestão de pauta é uma sugestão do ATENS, Sindicato Nacional, que nos indicou, inclusive, um excelente quadro que assessora esse sindicato e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, e é com ele que nós vamos conversar hoje, o Vladimir Nepomuceno. Olá, Vladimir, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença no podcast Educação em Destaque. Bom, Francisco, eu acho que o agradecimento é maior da minha parte por ter sido convidado por um podcast de importância como esse, com a repercussão que tem, com a assistência aos ouvintes, os que acompanham. Então, eu acho que é muita honra para mim estar aqui como convidado de vocês para a gente conversar esse assunto seríssimo. É isso aí. Pois é, então, como eu falei, o ATENS, o Sindicato Nacional, sugeriu, então, que nós fizéssemos um programa específico sobre reforma administrativa, e aí nos indicou o Vladimir Nepomuceno. O Vladimir é consultor e assessor de entidades sindicais. Ele presta uma assessoria para a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, uma frente que atua no Congresso Nacional, que discute as questões relativas aos servidores públicos e ao serviço público em geral. Então, é com o Vladimir que a gente vai conversar agora. O Vladimir também tem uma consultoria. Então, ele tem uma empresa de consultoria VN1, consultoria e assessoria. Você pode acessar essa empresa, as informações sobre essa empresa, procurando pelas notas do Vladimir. Isso mesmo, é um site, Notas do Vladimir, e nesse site o Vladimir posta quase que diariamente ali conteúdos relevantes sobre diferentes assuntos de interesse das categorias profissionais aí de diferentes áreas.
E também ali tem todas as redes sociais do Vladimir. Então você vai encontrar no Instagram, vai encontrar o ex-Twitter, né, o X atualmente, e até no TikTok o Vladimir também está. Então é isso aí. Vladimir, nós vamos começar com uma pergunta que eu acho que é importante para quem está nos acompanhando aí em casa. Meu caro, o assunto é reforma administrativa. No entanto, desde a Constituição ali de 1988, né, período pós-redemocratização, a gente já teve algumas reformas administrativas. Essa não é a primeira sobre a qual podemos falar. Então eu gostaria que você fizesse um resgate para quem está nos acompanhando sobre esse assunto, reforma administrativa no período pós-redemocratização. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que localizar o que é reforma administrativa, porque a gente vê a expressão e já vê com olhos negativos. Na verdade, fazer uma reforma administrativa não é ruim, só que ela tem que ser com foco na necessidade da população, direta e indireta, porque há serviços públicos que a gente presta diretamente ao usuário, outros o usuário não vê necessariamente. Por exemplo, a área de pesquisa científica, a população não vê, mas ali é serviço público também. Então, tem muita coisa da administração pública que precisa estar permanentemente sendo atualizada. Isso é uma reforma administrativa, ela é constante, ela é perene, ela não é feita de uma proposta de emenda na Constituição. O que a gente tem é um processo que se iniciou, inclusive, antes da Constituinte. Por quê? Porque voltar um pouquinho no tempo, tipo uns 100 e poucos anos, quando acabou a monarquia, as oligarquias que assumiram o governo no Brasil usavam a administração pública, inclusive, como se fossem suas, são os patrimonialistas. O que eles faziam? Todos os lugares da administração pública eram ocupados por pessoas indicadas por oligarcas, por lideranças políticas regionais, donos dos chamados currais eleitorais e tudo mais. E, de repente, na década de 30 do século passado, nós estamos prestes a completar 100 anos, foi feita a primeira reforma administrativa no Brasil. E ali eu cito 2 pontos que foram importantes. A criação de uma estrutura na administração pública com cargos públicos. Esse cargo tem a tarefa de fazer isso, isso e isso, e nós vamos botar isso na lei. E a outra coisa, o que é? Concurso para ocupar esses cargos. Foi adiante? Até uma parte foi. Isso começou a ser implantado no governo federal. Quando começou a ideia a se espraiar, aí a resistência das oligarquias, que ainda era muito forte, apesar do governo linha dura de Vargas, não foi possível ampliar. Mas a primeira reforma administrativa eu considero positiva. Criou o cargo público, criou o concurso público e começou a estruturar a administração pública. Se eu for olhar daquela época, de 1930, e olhar de hoje, são coisas muito diferentes, mas o principal é: eu preciso de uma pessoa vinculada ao Estado e que entre por concurso público, que tenha preparo para fazer aquilo, e não uma indicação política que a gente está vendo que estão querendo andar. Ou seja, a modernidade dos que defendem as atuais reformas leva o Brasil para um pouquinho mais de 100 anos atrás. Então, nós tivemos isso. Na ditadura militar, na década de 70, veio também uma proposta de reforma administrativa, onde, entre outras coisas, criava o servidor público de classe A e de classe B. Quem era o classe A? Aquele que permaneceria no Estatuto dos Servidores Públicos, criado no início dos anos 50, e o classe B seria um seletista, seria um temporário, seria um terceirizado. Eu estou falando de 1974. Mas se você olhar o texto da proposta do deputado Pedro Paulo, é a mesma coisa. Cadê a modernidade dele? Não tem. Então, nós conseguimos, durante a Constituinte, reverter muito do que os militares estavam propondo, já tinham até feito. Eu, por exemplo, entrei no serviço público durante a ditadura, eu fiz concurso público, mas fui ocupar um cargo seletista. Na Constituinte, nós começamos a reverter. Todos os que tinham concurso seriam considerados servidores estatutários. E eles estão querendo desfazer o que a Constituinte fez. E quando começou essa tentativa de mudar, e algumas coisas que eles conseguiram mudar? Primeiro governo depois da ditadura militar começou a fazer o desmonte. Ou, como muita gente lembra, nós tivemos um presidente que se elegeu com a palavra de caçador de marajás. Quem eram os marajás? Eram os servidores públicos. Eles não queriam nada do que voltar ao que era antes do debate constituinte.
acabar com o Sistema Único de Saúde, acabar com a relação União, Estados e Municípios também na educação, acabar com a estrutura que a gente pensava de servidor público, concursado, estatutário, com direitos e tal. E Collor começou a fazer isso, demitindo servidores estáveis, demitindo funcionários de estatais, fechando instituições, entregando diretamente, inclusive sem critérios, para a iniciativa privada, setores inteiros, até para quem defendia a privatização. Foi um processo totalmente atabalhoado, não por acaso foi parar no judiciário. Muita gente que foi demitida conseguiu voltar, não nas condições ideais, mas pelo menos recuperou a sua relação de trabalho. Só que o Collor saiu. O seu substituto, que foi o vice dele que assumiu, Itamar Franco, não conseguiu avançar muito. Mas não foi uma coisa tão ruim para os neoliberais, porque eles aproveitaram esse período para reestruturar a proposta, organizar e mudar um pouquinho a forma de fazer. E aí vem a reforma administrativa de Fernando Henrique Cardoso, que no debate da Comissão Geral na Câmara, eu lembrava, levou 3 anos debatendo no Congresso. Ela foi protocolada pelo governo Fernando Henrique no Congresso em 1995 e virou emenda 19 em 1998. Coisa muito diferente do que o atual presidente da Câmara quer, que é não fazer comissão, não abrir para o debate, botar para votar direto em plenário e em coisa de um mês aprovar, abre aspas, a reforma administrativa. Vladimir, acho importante a gente pontuar aqui o que a gente tem concretamente no período pós-redemocratização é uma reforma com cara de desmonte, porque quando falam de reforma atualmente é muito nessa perspectiva, ali produzida por um governo de direita, que era o governo do Fernando Collor, eleito, como você falou, com essa marca, né, de o caçador de Marajás, que era uma provocação com os servidores públicos, e depois a gente tem na sequência ali um governo de cunho neoliberal, como era taxado à época, mas um governo de centro-direita, o governo Fernando Henrique, que também aprofunda a reforma na perspectiva deles. E aí, bom, então a gente tem esse marco para quem está nos acompanhando. No período pós-redemocratização, a gente teve reformas do governo Collor, depois reforma do governo Fernando Henrique. Bom, em 2002, então, a população brasileira, na sua maioria, optou por eleger, então, o Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato PT a presidente. Ele assume em 2003 e, a partir daí, ele ficou 8 anos, depois veio a candidata que ele indica, a presidenta Dilma Rousseff, ficou 6 anos ali até o impeachment / golpe de 16. Nesse período, a gente tem reforma administrativa ou não? Com essa marca a gente não tem. O que a gente tem no serviço público? Aliás, você estava lá no governo, né? Você estava por dentro. Como é que se deu, dentro desse governo do campo de esquerda, essa relação com o serviço e os servidores públicos? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que quando o governo Lula I assumiu em janeiro de 2003, nós encontramos uma estrutura já boa parte dela comprometida. Porque na reforma administrativa de Fernando Henrique, uma coisa fundamental para quem queria reduzir o tamanho do Estado, para quem queria fazer a reforma neoliberal, foi a criação de espaço que permita que o terceiro setor da economia entre dentro do serviço público. Não tinha como pela legislação existente. O que o governo Fernando Henrique faz? Cria as OS, as organizações sociais, as OCIPs e as ONGs de um modo geral, podendo eles assumirem parte do serviço público. Então nós chegamos no governo federal e encontramos, principalmente em estados e municípios, o terceiro setor tomando conta de áreas fundamentais, como saúde, educação, assistência social e outras. Eu brincava na época, brincava no sentido da ironia, porque eu falava, mais um pouco eles vão botar a polícia militar na mão de uma organização social. A segurança do Estado na mão de uma OCIP, de uma ONG. Então, eles criaram essa figura que começou a descaracterizar a atividade do serviço público e, sem querer dizer que era no sentido literal, mas não deixava de ser uma terceirização do papel do Estado. Poderiam não ser terceirizados? Sim, não eram. Mas o convênio com uma ONG, um convênio com uma organização social, o Estado tirava de si e entregava para o terceiro setor. E cá entre nós, terceiro setor, juridicamente, ou eu tenho uma instituição de direito público ou de direito privado.
Em qual dos dois se encaixa essas organizações? Direito privado. Então, eu estou entregando ao setor privado, disfarçado de terceiro setor, atividades do setor público. Mas no governo federal, durante os 13 anos de governos Lula e Dilma, eu tive a oportunidade de estar lá, eu entrei em 2003, a gente montou na época a Mesa Nacional de Negociação, na minha área a gente cuidava das carreiras, concursos. Você entrou para o governo no Ministério do Planejamento. Ministério do Planejamento. Tá. E eu assumi uma diretoria que era responsável pela área de negociação, de carreiras, remunerações e concursos. E a gente tentou recuperar a força de trabalho do ponto de vista da quantidade e também da qualidade. Na qualidade, eu tinha atualização de atribuições e competências e tinha também uma recuperação remuneratória dentro dos limites orçamentários que a gente tinha por conta de limitações que já haviam sido colocadas também pelo governo Fernando Henrique, principalmente na chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. É um nome que eu acho horrível, porque não é responsabilidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: você pode gastar até aqui. Políticas sociais, investimento, tem limitações. Você não pode fazer muito além disso. Despesas permanentes, você tem limitações. Qual é a responsabilidade? Você tem que garantir que o restante do dinheiro vá para o mercado financeiro à custa de pagar juros e encargos da dívida pública, tanto da União quanto estados e municípios e tudo mais. O que vale a pena dizer, não mudou desde então, né? Não mudou. Melhorou um pouquinho com o arcabouço, mas não é. A Lei de Responsabilidade Fiscal continua existindo. Então, o governo Fernando Henrique deixou isso, mas dentro dos limites nós procuramos atualizar as carreiras nos seus fazeres e recuperar um pouco nos seus, além de direitos, um pouquinho da remuneração. E fizemos reestruturações de todas, absolutamente todas as carreiras na área federal. Tivemos que refazer algumas coisas. Por exemplo, em 2008 eu saio do planejamento para assumir a área administrativa da FUNAI. Eu encontrei um absurdo na força de trabalho da FUNAI. Tinha mais gente de fora do que de dentro. E onde estavam os servidores da FUNAI? Por interesses políticos regionais cedidos aos tribunais regionais eleitorais, onde o servidor buscava um salário maior, uma carga horária menor. Nós reestruturamos a carreira da FUNAI, criamos uma forma de atrair o servidor para um salário melhor, tipo, quer ficar lá? Vai ganhar menos, porque você vai ganhar a sua remuneração inteira se você assumir o que você é concursado, um funcionário da FUNAI. E assim nós reestruturamos. Recentemente foi atualizada a reestruturação da carreira indigenista. Então fiquei lá por um tempo, depois fomos para... Eu falo fomos porque eu fui e levei gente da equipe comigo para o Ministério da Fazenda também, na reestruturação interna administrativa da Fazenda, e depois voltei para o planejamento. O que a gente tentou fazer... Fizemos boa parte, não saiu ainda perfeito, foi principalmente isso que eu falei, reestruturar as carreiras, tentar atualizar atribuições, competências e organizar um pouco. Foi, por exemplo, na nossa gestão que nós criamos o ICMBio. Muita gente não sabe. O que hoje o ICMBio faz, que é fundamental, era feito dentro do IBAMA. E o antigo Ministério do Planejamento, junto com o Ministério do Meio Ambiente, chegaram à conclusão do seguinte: nós temos que dar peso às atividades e precisamos dividir. Fica o IBAMA cuidando de uma parte, o ICMBio faz outra. Reestruturamos as carreiras para poder atender a necessidade e as condições de trabalho, de remuneração e tudo mais. Tá bom? Não. Mas a gente avança. Agora, criamos dentro disso resistências no Congresso. Porque uma coisa que a população confunde é governo com poder. Não é bem assim. Por exemplo, Lula e Dilma dirigiram o executivo durante 13 anos. Em nenhum desses 13 anos nós tivemos maioria no Congresso. Nós sempre tivemos próximos a um terço do número de parlamentares, Câmara e Senado. E muito, se não for praticamente tudo, a gente teve que negociar com o parlamento. Aí, quando era salário, geralmente não tinha muita dificuldade. Tinha restrições, porque se eu aumento o salário, eu aumento a despesa pública, eu diminuo... Eu boto R$1 para servidor, é menos R$1 para o banqueiro.
Eu boto R$1 para investir em educação, é menos R$1 para banqueiro. E é isso que incomoda os neoliberais, é isso que incomoda a direita. Mas eles nunca foram contra votar um projeto de reajuste de salário de servidor por conta da exposição na base. Mas quando a coisa era reestruturação, aí vinha muita dificuldade. E nós tivemos dificuldades enormes nesses 13 anos. Mas conseguimos recuperar um pouco do poder de compra dos servidores. Na área da educação, a gente fez uma reestruturação com os docentes das universidades. Eu era um dos responsáveis da relação do planejamento com o MEC. Na área de técnicos administrativos, a mesma coisa, a gente conseguiu discutindo, a gente tinha mesa de negociação que botava o técnico administrativo para discutir a sua carreira com o MEC e com planejamento. Eu participava dessas reuniões. Conseguimos o ideal? Não, nós conseguimos o possível. Deixamos em condições de avançar mais. Docentes, a mesma coisa. Eu acho até importante, Vladimir, nesse caso, falar que as carreiras, tanto do Magistério Superior quanto de ABTT, que foi criado, inclusive, nesse período, e a carreira dos técnicos, foram as que mais cresceram, né? Porque, afinal de contas, o governo resolveu priorizar a educação, abrindo muitas universidades, abrindo muitos institutos federais. Então, assim, isso fez com que essas áreas crescessem fortemente. Então, quer dizer, é uma forma de você, enquanto Estado, dizer, olha, a gente precisa do serviço público fazer com que ele chegue à sociedade. Então, é diferente das reformas que a gente tinha até então, que era só de destruição. Aqui a gente tem ampliando a casa, né? A gente está construindo uma sala a mais, um quarto a mais. Você permitir que a população... É o mesmo princípio do atual concurso nacional unificado. Eu preciso dar condições de uma pessoa que mora numa cidade pequena do interior, que alguém vai dizer assim, não, mas ali não cabe um instituto federal. Tá, mas eu não estou falando daquele município, eu estou falando daquela região. Aquelas pessoas não têm condição, muitas vezes, de ir para a capital do estado para estudar. Não é que seja longe, não é que a passagem seja cara, é que a família não tem condições de bancar uma pessoa sua fora de casa. É menos um na lida diária. E é mais um pedindo e precisando de dinheiro para se sustentar fora de casa. Então, você levar a educação da forma que foi feito nos governos Lula e Dilma para mais perto da população usuária, isso é fundamental. E você não faz isso sem servidores, tanto técnico administrativo, docentes e toda a estrutura que se monta quando você trabalha na expansão. Hoje nós temos uma rede que a iniciativa privada está de olho. Inclusive um modelo que, na época do governo anterior, do governo Bolsonaro, Paulo Guedes defendia, é defendido até hoje, que é o redirecionamento das atividades dos institutos e universidades federais. Por exemplo, a ideia de que as universidades e institutos federais na região centro-oeste sejam voltadas para o agronegócio exportador, que a Embrapa, que é uma área de pesquisa científica, muita gente não comenta sobre a Embrapa porque o usuário não vai lá. Quem vai lá é o trabalhador rural, é o pequeno proprietário, é o médio proprietário, mas também é o latifundiário. Qual é a proposta da reforma administrativa que possa atingir a Embrapa? Botar a Embrapa a serviço de pesquisa de soja para exportação, milho para exportação, gado para exportação, e não melhorar a produção do pequeno e médio produtor rural que tem a responsabilidade hoje de ser majoritário fornecedor de alimentos para a população brasileira. Então, eles têm interesse nisso. Voltar, por exemplo, eles falavam e falam ainda abertamente, para que eu quero investimento na área de TI no meio da Amazônia? Dá vontade de falar, para que eu não quero? Eu preciso de alta tecnologia na Amazônia. Não, alta tecnologia tem que ser em São Paulo, porque ali eu estou comprando e vendendo produtos manufaturados. Tá bom, mas eu tenho a Zona Franca de Manaus, que é uma das maiores produtoras de material de tecnologia avançada exportado. Então, a nossa ideia de avanço da educação, ela vai em dois sentidos. Dar à população mais distante condições dela participar como estudante, como docente, como técnico. Nós temos hoje pessoas que são técnicos aprovados em concurso público que chegaram a partir de um concurso feito como esse, concurso nacional unificado, mas que puderam estudar depois que a universidade ou que o instituto chegou na região onde essa pessoa morava. Esse é um dos objetivos que a gente sempre teve. O outro é você formar massa que elabore, que pense, que tenha condição crítica para poder contribuir para o país.
Exatamente o que a reforma não quer. Pois é, e aí nós chegamos no governo Jair Bolsonaro, com Paulo Guedes à frente aí do Ministério da Economia, e essa proposta de uma reforma administrativa draconiana, terrível para o serviço público e, consequentemente, para a sociedade. E no momento, com um presidente da Câmara muito forte, que era Arthur Lira, ainda assim, as entidades, o movimento sindical, o pessoal se organizou, foi lá, enfrentou e tiveram que pôr na gaveta o relatório daquela comissão especial ali que discutia a reforma administrativa. Eu te pergunto o seguinte, como é que um presidente da Câmara, como que nós temos hoje, o deputado Hugo Mota, que é consenso sobre o quão fraco ele é na presidência desse cargo, como é que ele pauta esse assunto? Ainda é claro que não tem uma proposta concreta, mas ele pauta esse assunto, cria um grupo de trabalho. Semana passada aconteceu aquela comissão geral ali no plenário da Câmara para discutir reforma administrativa. Como é que esse presidente, com esse perfil, vai conseguir fazer essa reforma administrativa? Você está convencido de que haverá reforma administrativa, que o Mota vai conseguir entregar isso aí para a turma com a qual ele se comprometeu? Eu costumo fazer uma comparação em tom de ironia do atual presidente da Câmara com um motorista particular contratado por um milionário. Ele assume a direção de um carro de luxo, mas não é ele que diz o caminho que esse carro vai seguir. Se o dono do carro quiser que ele vá para cá, ele vai. Quiser que ele vá para lá, ele vai. Ele não tem poder de decisão. Ele está ali para cumprir ordens. A reforma não é dele. Se a gente olhar quem foi que preparou essa proposta de reforma, citando só 3, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional de Instituições Financeiras. Essa com destaque. O seu atual presidente é o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que inclusive fez questão de ir a uma audiência pública lá na Câmara para defender a reforma. O mesmo que é responsável por 2 reformas. E aqui um registro que vale a pena, nessa audiência pública, na qual o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve todo o tempo do mundo para falar, nas audiências em que chamava as entidades sindicais, davam 3 minutos e ainda cortava ali no raciocínio, no meio do raciocínio do representante sindical. Então, para você que está nos acompanhando aí em casa, saber que o jogo é bruto, os interesses são inomináveis, mas o Vladimir está aqui para nos ajudar a refletir sobre isso. Então, continua, desculpa aí pela interrupção. Não, isso não é interrupção, isso é contribuição. Mas, na verdade, o que a gente tem? Nós temos, primeiro, voltar um pedacinho. Eu costumo dizer o seguinte, não me importa se agrada ou não agrada, mas o crédito tem que ser dado a quem tem. A PEC 32, que é aquela reforma que você falou que foi para a gaveta, eu colocaria em outro lugar. Né? Eu já dei 2 opções, ninguém aceitou. Uma é o picotador de papel e a outra o lixo para incineração. Mas, enfim, ela foi entregue ao Congresso no governo Bolsonaro, mas ela foi elaborada no governo Temer. Porque muita gente não sabe, sai um presidente, entra outro, no primeiro ano de governo tem a avaliação de quem está lá, quem são as pessoas, quem ocupam os cargos, quem é a força de trabalho, quem é a cabeça intermediária, quem é a cabeça de cima do órgão. Simplesmente, o governo Bolsonaro aproveitou 100% da equipe econômica, da equipe de planejamento, orçamento e gestão do governo Temer na sua estrutura. Não trocou praticamente ninguém, com raras exceções em cargos estratégicos, mas quem ficou na equipe técnica era toda do governo Temer, que já tinha trabalhado. E outra, no governo Temer, eu lembro porque eu vi, o Banco Mundial veio aqui e disse, as ordens são essas. O que nós queremos que o Brasil faça está dentro do nosso modelo para a América Latina. Agora, especificamente o Brasil, é isso, isso e isso. Vladimir, aí vale a pena, para quem está nos acompanhando também, que quando formataram isso para o Brasil, deram um nome. Chamaram isso de Ponte para o Futuro, que é com isso que o Temer se apresenta e aí monta essa equipe que depois o Bolsonaro vai herdar e o resto é história e é com você. Teve um colega que fez um desenho que eu achei ótimo, a Ponte para o Futuro. Você vinha na estrada e começava a subir a ponte. Aí, de repente, a ponte fazia curva. E a curva não acabava. E a curva não acabava. Quando você via, ela estava andando para trás. Sabe aquela ponte que não vai para o outro lado? Ela sobe, faz a volta e desce e retorna para onde está. Se possível, vai mais para trás ainda. Na
No resultado da eleição do Bolsonaro, tem uma imagem que está registrada, tem na internet. Temer entrega um pacote de papel, que eram os projetos para ele dar continuidade. Ali estava a reforma administrativa, que virou a PEC 32. O que eles queriam fazer ali? Pegar, literalmente, tudo que não foi concluído na emenda 19 de Fernando Henrique e dar mais um passo. Aprofundar a participação do terceiro setor na economia. Reduzir a entrada de servidores em certas áreas. Não é botar para fora, que o discurso deles é não vou atingir vocês. Mas é aquela história, eu sou concursado, você é concursado e tem um terceiro colega concursado. Não faz mais concurso para concursado, para servidor estável, servidor efetivo. Começa a fazer para outras formas de contratação. Seletista, temporário e tal. Isso quando não entrega um setor inteiro a uma organização social, como acontece em praticamente todos os municípios do Brasil hoje. Então era para seguir adiante com a reforma de Fernando Henrique. Isso é a PEC 32, é aprofundar, é fazer o desmonte. Nós tivemos um problema na virada do século, quando nós conseguimos, através da união na época, partidos de oposição, PT, PCdoB, PSB e PDT, uma ação com uma liminar no Supremo que impedia o fim do regime jurídico único. Que agora, em 2024, no final do ano passado, o Supremo decidiu a favor da proposta neoliberal. O que o Supremo decidiu? Eu estou voltando a 20 anos, 24, 25 anos. Não precisa mais o atual regime jurídico de contratação de servidores ser o único. E aí o discurso do deputado Pedro Paulo. Eu não vou mexer com você, servidor. Não vai, mas também não vai fazer mais concurso. O que acontece? Os atuais servidores vão se aposentar. Alguns, infelizmente, podem até falecer durante a sua vida ativa, mas não vai aumentar. Ele vai diminuir. A tendência é essa. Ainda que leve 10, 15, 20 anos, 30, se eles não fizerem mais concurso, o servidor efetivo, com as necessárias garantias para exercer a sua função, esse grupo vai diminuindo, as outras formas de contratação começam a ocupar o espaço. Eu costumo dizer que é como se você tiver líquido numa vasilha que tem divisões. Eu começo a tirar as divisões, o líquido vai se espalhando. Daqui a pouco, quando você olha a bacia, o objeto lá está cheio por inteiro. Porque você vai tirando aquilo que impede que aquele líquido ocupe aquele espaço. Depois tira mais uma barreirinha, mais uma. Daqui a pouco ele tomou conta de tudo. E aí vem a falácia do deputado Pedro Paulo e fala assim, nós vamos criar o servidor efetivo estatutário por tempo determinado. Me desculpe, o nome disso é concurso para temporário. E eu falei isso na comissão geral, porque inclusive eu tive conversando com pessoas que a principal linha de defesa de uma instituição chamada Movimento Pessoas à Frente, que é uma das coautoras dessa proposta atual de reforma que está lá no Congresso, eles estão dizendo assim, nós temos que garantir os direitos do temporário. Eles estão sofrendo. Tem prefeito que contrata professoras e professores temporários, demite essas pessoas antes do final do ano para não pagar 13º, férias, e não garantir nada. Aí daqui a pouco vira o ano novo, chega em março, contrata a mesma pessoa sabendo que vai demiti-la. Então nós temos que criar condições dessa pessoa ter direito à licença maternidade, a férias, a 13º, a bônus e tudo mais. E qual é a forma? Aumenta o tempo de participação do temporário, cria um banco nacional de temporários, onde os prefeitos vão lá, como quem vai ao supermercado buscar uma lata de qualquer coisa. E eu falei na comissão geral e falei em conversas que eu tive com muita gente, nosso problema não é esse. Nosso problema é diminuir a nossa dependência de temporários. Eu preciso na educação de perenidade, eu preciso na saúde de perenidade. Os profissionais de saúde na área pública não trabalham como na rede privada. Eles precisam acompanhar o desenvolvimento da saúde da comunidade onde eles estão inseridos. Nos hospitais de alta complexidade, de média complexidade, nos postos de saúde da família. Aliás, um parêntese, muita gente não sabe que são os postos de saúde da família os únicos que tratam as chamadas doenças de pobre. Por exemplo, não existe tratamento para AIDS,
para tuberculose, para hanseníase, em nenhuma unidade privada de saúde. Nenhuma. Onde é que tem? No SUS. E no SUS onde? Nas unidades de atendimento à saúde da família. Então, eu preciso de alguém que acompanhe o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e a saúde dessa população. Eu vou botar temporário? Eu vou botar terceirizado que não tem compromisso? Então, a nossa preocupação é o que eles estão querendo fazer. É dar o passo que Fernando Henrique não conseguiu. Fernando Henrique criou uma coisa que não existe por aí, é uma invenção dos neoliberais para adaptar a realidade de então da administração pública brasileira, que é o terceiro setor do serviço público. É criar organizações sociais, as OCIPs, principalmente essas duas, para assumir políticas sociais do Estado. Ah, mas não é uma empresa privada que visa lucro. Me desculpe. Claro que visa lucro. Pode não ser o lucro descarado, como é uma empresa privada, mas, nesse caso, tem interesse privado ali e interesse político. E, para avançar mais ainda, na proposta do deputado Pedro Paulo, existe, na administração pública, parceria público-privada. Perdão. Ô, Vladimir, só para... A gente está caminhando aqui para o final, você que está nos acompanhando aí, tenho certeza que você está gostando dessa conversa porque ela é muito esclarecedora. Então, aqui, caminhando para o final, encaminhar duas perguntas para o Vladimir. Primeiro, em nenhum momento desse debate sobre reforma administrativa e tudo isso que você está falando aqui, que são as pretensões, que não há o relatório do tal do GT que o Pedro Paulo coordenou lá na Câmara, indicado pelo Hugo Mota, não há um relatório público. O que nós temos são notas que aparecem em alguns espaços, inclusive no site lá da Câmara, tem um espaço destinado a esse GT e ali ele solta algumas coisas. Mas, primeiro, não há nenhuma discussão, nada relacionado ao impacto desse tipo de reforma, desse tipo de contratação de servidor na Previdência, por exemplo. Como é que essas pessoas que vão entrar, como é que isso vai estar lá no futuro, na hora que essas pessoas precisarem de aposentadoria? Porque, afinal de contas, a gente deseja que a população continue vivendo e vivendo bastante, mas chega um momento que depende aí desse serviço. Essa é uma questão. E a última, como que você vê a tramitação desse debate na Câmara? Isso tem alguma chance de avançar para uma aprovação? Como é que você vê essas duas questões? Primeiro, a Previdência. Na verdade, afeta as duas. Quais são as duas? A Previdência do regime próprio de servidores e a outra é a Previdência do regime geral. Porque está se organizando uma nova reforma da Previdência, que vai empurrar mais para longe a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras do chamado campo seletista, setor privado e estatal. Eu não gosto de chamar do regime privado, porque ali eu tenho 100% das estatais ali. As federais, as estaduais, as municipais, todos são CLT. Então, o que acontece? Está se preparando uma reforma para avançar na idade. Tipo assim, corra para conseguir se aposentar antes de morrer. Mas corra como, se eu não tenho condições de trabalho adequadas? Isso é uma coisa que vai acontecer, porque a proposta deles é que os atuais servidores, que são por regime próprio, sejam os únicos. Não vai entrar mais nenhum servidor regido pelo regime próprio de previdência, nem federal, nem estadual, nem municipal. Daqui para frente, primeiro, já tem uma legislação que limita ao teto para o servidor público concursado igual ao teto do regime geral seletista. E a proposta para os novos servidores, esses chamados concursados, eu costumo dizer que é concursado com prazo de validade, né, que são os temporários, eles vão ser contratados, do ponto de vista previdenciário, pelo regime geral. Vão ser contratados como seletistas. É concursado? É servidor público? Pode ser até considerado por um novo estatuto, já que a decisão do Supremo permite que haja mais de um regime jurídico, o que não quer dizer que tenha que ser 2, possam ser 3, 4, 5. Mas todos os que vierem serão pelo regime geral. Isso significa 0 de aumento de contribuição no regime próprio. Significa que o servidor de hoje, por exemplo, eu era ativo, passei aposentado. Ainda que de forma errada, eu estou contribuindo. Mas na hora que eu morrer, cessa a contribuição. E quem entrou no meu lugar quando eu me aposentei? Ninguém. Então não aumenta em nada a contribuição que sustentaria o regime próprio.
Então, afeta o regime geral e afeta o dos servidores. Lembrando que em reformas da Previdência, e a gente tem sempre que olhar a reforma da Previdência administrativa de forma casada, já está na Constituição a autorização para fechar o regime próprio quando for considerado inviável do ponto de vista fiscal. O prefeito já está autorizado pela emenda 103 a está ruim, não tem dinheiro para sustentar, fecha o regime próprio e literalmente transfere todo mundo para o regime geral. Isso já está feito e já está crescendo. Eu dei uma olhada, o número de prefeituras que está fechando seu regime próprio vem crescendo. Se essa reforma passa, isso invade a área dos estados e da União. Então, do ponto de vista previdenciário, é só prejuízo. E a nova reforma da Previdência que está se estudando não é apenas para avançar na idade, é reduzir direitos, é criar mais dificuldades para as pessoas conseguirem atingir os benefícios que elas hoje ainda têm algum direito. Isso é uma coisa. A questão da tramitação, qual é a proposta? Não existe texto. O que a gente vê, eu costumo dizer que eu comento o que eu ouço o deputado Pedro Paulo falar na imprensa, ou nos fóruns promovidos pelos grandes grupos empresariais. Por exemplo, fórum promovido há poucas semanas na Faria Lima. As declarações dadas pelo deputado nesses fóruns, no fórum promovido pela CNI, no fórum promovido pela Confederação Nacional do Comércio, pela Fiesp. Ali ele vai soltando algumas coisas, inclusive coisas que são contraditórias. Ele fala uma coisa e depois fala outra. Por exemplo, ele fala que vai dar um 14º salário, que vai ser um bônus, que vai ser um 14º salário. Me desculpe, se eu tenho um salário, como é hoje, quando chegar a época do 13º, eu recebo literalmente um salário a mais. Pode ser dividido em 2 vezes, como é, no meio do ano o adiantamento e no final do ano o restante, mas é um salário inteiro. Pela proposta do deputado Pedro Paulo, o bônus será de, no máximo, 25% a 30% do salário do servidor, pago uma vez por ano, que é o que ele chama de 14º salário. Então, quer dizer que se eu ganho 100, eu vou receber 25, no máximo 30, e esse é o meu 14º salário, menos da metade do salário que eu recebo durante o ano inteiro. E com detalhe, o bônus pago individualmente e nunca para todo mundo, nunca para 100% da equipe, porque a proposta é a avaliação individual, buscando algumas coisas. Demissão durante a carreira, aliás, mais, podendo demitir, inclusive, no estágio probatório. 3 anos, o servidor seria avaliado a cada 6 meses. Se ele for mal avaliado na primeira, na segunda, ele já não completa nem o estágio probatório. Passou ali, vai ser avaliado. Se ele for mal avaliado, não. Se a avaliação der mediana, ele não progride na carreira. Não é punido, mas também não tem progressão, não tem promoção. Se ele for bem avaliado, ele ganha o direito de buscar uma vaga num lugar um pouquinho mais alto da tabela salarial. Por que ele ganha o direito? Porque o modelo deles é a estrutura piramidal. Cada degrau a mais na tabela salarial tem que ser ocupado por menos pessoas. Então, eu tenho 100 servidores aqui, no degrau de cima eu vou ter 90, no outro degrau eu vou ter 80, até que lá em cima eu tenho meia dúzia. Então, sempre vai ter menos gente avaliada com condições de passar. Outra coisa, o modelo curva forçada que eles estão querendo usar, quando nunca a equipe toda vai ser premiada, nunca a equipe toda vai ser bonificada. E para fechar a história do bônus, onde eles já aplicaram, eles comemoram a redução da abstinência, do absenteísmo, a redução o que eles chamam, o fim da enxurrada de atestados médicos. Por quê? Porque o bônus vai ser considerado presença. Ah, mas a pessoa foi doar sangue e tem direito a um dia de folga. A pessoa trabalhou no processo eleitoral, tem direito a folga. Tá, não vai ser descontado do salário, mas também não ganha bônus, porque o bônus vai contar presença no local de trabalho. O que eles não dizem é a quantidade de pessoas que está indo trabalhar doente para não correr o risco de perder a premiação. Em algumas prefeituras já é assim. E eles consideram isso como uma coisa interessante. Agora, o pior, grupo de trabalho. Eu conversei com parlamentares do campo progressista que estão no grupo. Nenhum deles viu uma linha sobre o assunto, dizendo, olha, isso aqui eu vou colocar no texto. Não tem. Não existe. O que os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB,
até do PDT. O que eles dizem é o seguinte: o que vocês veem na imprensa é o que a gente vê. O deputado Pedro Paulo entrega para nós um papel que é o mesmo que ele entregou numa entrevista. Não tem texto escrito, não tem proposta. Qual é o medo que a gente tem? Foi feita a comissão geral. Foram feitas várias audiências públicas naquele modelo. Rodrigo Maia, 30 minutos para falar, e chega na hora do servidor, tiro 0, 3 minutos para falar. É quase igual, que dizem que 0 não vale nada, só que esse 0 é a direita. Enfim, fizeram as audiências públicas, fizeram a comissão geral, e a proposta do presidente da Câmara, Hugo Mota, é dizer o seguinte: já foi feito o debate. Tanto das audiências públicas quanto da comissão geral, a sociedade, entenda a sociedade de um jeito, sabendo que ele vai entender de outro, a sociedade já falou. Mas não foi discussão. Por exemplo, eu fui, falei. Alguém rebateu o que eu falei? Não. O que eu ouvi depois que eu terminei minha fala? Próximo orador. Aí quem foi depois de mim terminou de falar? Próximo orador. Tá aí as nossas opiniões, as nossas sugestões. Tem fala, mas não tem escuta, né? Não. E aí a ideia, o medo que a gente tem é que ele use tudo isso como uma falsa discussão, um falso debate, avoque a plenário, não instale a comissão para discutir, porque a Constituição diz tem que ter uma comissão especial se for emenda constitucional a ser feita. Essa comissão especial tem que tramitar durante 40 anos, ou 40, antes fosse 40 anos, 40 sessões da casa, o texto proposto, que também ninguém conhece, e depois de 40 sessões apresentar um relatório, e esse relatório, se aprovado na comissão, levar ao plenário. Ele quer pular essa parte de 40 sessões, ele quer pular a parte da comissão especial, ele quer colocar direto em plenário para votar um texto a toque de caixa. Podem fazer isso? Podem. Infelizmente pode. Por exemplo, na semana passada, ninguém viu, até porque a sessão foi remota, tarde da noite, eles acabaram com desconto automático de todos os sindicatos de trabalhadores rurais do Brasil. Significa que o trabalhador rural, que vive lá na rocinha dele, que é filiado ao sindicato rural, ele vai ter que, se ele quiser pagar o sindicato, ir até a sede do sindicato na cidade, porque o desconto automático o Congresso derrubou. De que forma? Uma sessão à noite, um plenário vazio, mas voto remoto. Podem fazer isso? Podem. Se deixar, a gente perde muito mais. Então, nós vamos ter que estar vigilante. É isso aí. Então, com esse pedido aí de atenção do Vladimir e por tudo que foi esclarecido aqui, espero que você agora esteja muito bem informado, muito bem orientado. Tem muita coisa acontecendo nas redes sociais, as entidades sindicais estão se manifestando, estão se organizando, estão denunciando o que, em muitos casos, até se entende como sendo um golpe, essa proposta de reforma administrativa, para a qual não se tem texto, como o Vladimir acabou de falar aqui. Então você aí, servidor, servidora, você cidadão e cidadã, porque o serviço público não é de interesse apenas dos servidores, muito pelo contrário, ele é de interesse da sociedade, porque é quem demanda esse serviço. Então você que nos acompanhou aqui até agora, compartilhe esse link aí nas redes sociais, vamos fazer com que mais gente tenha acesso a essas informações. E para saber mais sobre o que o Vladimir está produzindo, sobre o que ele está comunicando, você pode acessar o site notasdovladimir.com.br e ali também você encontra as redes sociais do Vladimir e pelas redes vai ser atualizado diariamente sobre tudo o que está acontecendo nesse assunto. Então valeu, obrigado Vladimir mais uma vez. E aí sempre que a gente tiver um assunto tal como esse aqui, saiba que você vai ser escalado, rapaz. Para mim é uma honra poder estar aqui, contribuir com o debate, é sempre bom. E podem contar comigo. Valeu, então, muito obrigado. Obrigado ao ATENS, Sindicato Nacional, que nos indicou, então, essa entrevista com o Vladimir. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Então, até a próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.